Oi, alunos, tudo bem? Hoje eu vim fazer alguns exercícios, né? Resolver com vocês, comentar alguns sobre a industrialização brasileira. Para quem viu a aula de industrialização brasileira, a gente sabe que o nosso país ele teve uma industrialização tardia, tá? Principalmente porque a gente tinha toda uma cultura de produção agrícola, né, exportadora, e a gente se manteve durante muito tempo dentro desse mesmo esquema econômico, né, de ser um país agroexportador. E a gente passou por grandes e importantes ciclos econômicos e todos eles associados à produção agrícola. Seja quando a gente fala de cana-de-açúcar, quando a gente fala até mesmo do extrativismo, né, com a borracha, o ciclo de algodão e principalmente o ciclo do café no Sudeste, tá? Então, precisou, na verdade, de um rompimento, né, de uma crise dentro desse modelo para que a gente pudesse iniciar de verdade nossa industrialização. E essa industrialização, ela só acontece a partir do século XX, tá? Mas, definidamente, a partir da década de 30, no século XX. Porque, anteriormente isso, nós tivemos surtos de industrialização, sim, mas todos eles ligados a iniciativas privadas, né, de empresários, principalmente do ramo cafeeiro, e esses empresários, eles estavam dinamizando mais a indústria, mas uma indústria que seria associado a indústrias de bens de consumo não duráveis, né, como a indústria têxtil, a indústria de alimentos e etc. Ok? Então, a primeira questão, vou ler com vocês, vou dar um tempinho aí para vocês fazerem e aí eu comento. Ele fala: o processo de industrialização do Brasil foi iniciado de maneira mais consolidada. Quando a gente fala sobre industrialização consolidada, a gente está falando de colocação de indústria de base, tá? E aí ele pergunta: A, pelos portugueses que viam em sua colônia a potencialidade de produzir mercadorias manufaturadas para a metrópole. B, pelo governo Vargas, graças aos efeitos sentidos pelo país frente à crise de 29. C, pela ditadura militar que se preocupou em mobilizar a mão de obra excedente das grandes cidades em função da ocorrência do êxodo rural. D, pelo governo FHC, Fernando Henrique Cardoso, que sentiu a necessidade de transformar o parque industrial brasileiro para atender ao mercado externo. Bem, vamos lá. Primeiro, a letra A não pode ser, pelos portugueses. Durante o momento, né, que o Brasil foi colônia, existia um processo chamado de Pacto Colonial. O Pacto Colonial, ele proibia o Brasil, né, enquanto colônia, de comercializar, né, qualquer tipo de produto, né, de produzir qualquer tipo de produtos. Por quê? Primeiro, que era para manter esse relacionamento, né, metrópole-colônia. Segundo, até mesmo para evitar que produtos brasileiros pudessem vir concorrer com produtos portugueses. Então, não pode ser a letra A, tá? Apesar de, enquanto colônia, enquanto monarquia, a gente já tinha algumas iniciativas industriais, até mesmo quando a gente pensa, né, na produção e no escoamento, né, da produção canavieira no Nordeste, a gente olha e a gente percebe que é uma produção e um escoamento a nível agroindustrial, mas mesmo assim a gente não tinha indústria porque não era permitido. Letra B. Pelo governo Vargas, graças aos efeitos sentidos pelo país frente à crise de 29. É essa a resposta. A gente vai começar a se industrializar, né, através de iniciativas nacionalistas do governo Vargas, porque Getúlio Vargas ele tinha uma postura muito nacionalista, muito desenvolvimentista, tá? Essa postura nacionalista ela vai ser quebrada por JK. A industrialização do Brasil ela vai ser consolidada por esses dois presidentes. Vargas inicia, mas só depois a gente vai ter uma consolidação real através do JK, porque o JK ele vai ser o responsável pela colocação de indústrias, né, de bens de consumo durável, e a revolução industrial ela só termina quando a gente tem essa colocação de indústrias de bens de consumo durável, mas quem iniciou então de maneira mais consolidada foi o Vargas, tá? Foi no governo Vargas, exatamente porque ele foi responsável aí pela colocação da CSN, que é uma indústria de base extremamente importante,
O capital estatal foi responsável por isso, e a gente só conseguiu realmente entrar nessa revolução industrial porque o Brasil era um país agroexportador, ele era um dos maiores exportadores, se não o maior exportador de café do mundo no começo do século XX, e o nosso maior comprador era os Estados Unidos. E aí, né, se a gente tem uma produção que consegue escoar bem para um país, não para um conjunto de países, a gente vai precisar que haja uma crise nesse país para que a gente também tenha uma crise no nosso. Em 1929, há a queda da Bolsa de Valores de Nova York, então há a maior recessão econômica dos Estados Unidos, e essa maior recessão faz com que eles parem de comprar café brasileiro. Essa crise nos Estados Unidos vai iniciar uma crise cafeeira aqui, e para diversificar a nossa economia, né, para tirar essa pauta totalmente baseada no café, Vargas então inicia a industrialização. Pela ditadura militar não, porque a gente já tinha iniciado por Vargas, tá? Vargas e JK são os responsáveis por isso. Pelo governo FHC, muito menos, tá? O governo FHC, ele já é um governo que é pautada numa nova fase da nossa industrialização, que é chamada de desconcentração industrial, tá? Através do neoliberalismo, da globalização, a gente já tem uma perda de concentração industrial no Sudeste, né? Devido a uma guerra fiscal que há no território. Vamos lá, 2. O desenvolvimento industrial brasileiro ocorreu de forma desigual nas diferentes regiões do Brasil, pois houve uma concentração da atividade, particularmente nos municípios de São Paulo e Rio de Janeiro. Ele quer que a gente saiba, né, responder o porquê que teve uma concentração da atividade industrial em São Paulo e Rio de Janeiro. Bem, gente, tá ligado à produção de café. O polo cafeeiro é São Paulo, tá? Então, é claro que se eu tenho uma atividade, né, que concentra capital, e esse capital vai ser essencial, né, para desenvolver, né, a industrialização, é claro que essa industrialização ela vai ser desenvolvida no local onde tem esse capital inicial. O café ele vai ser importantíssimo para desenvolver muitos fatores, né, que levarão à industrialização. Por exemplo, primeiro, né, concentração de capital. Como a gente tem a produção de café concentrada em São Paulo, a gente também tem essa concentração de capitais. Outra coisa, concentração de mão de obra e uma mão de obra pré-qualificada. O que isso significa? Quando a gente tem a passagem do século XIX para o século XX, a gente tem alguns acontecimentos, né, no Brasil importantes, como, por exemplo, a abolição da escravatura. Quando aconteceu a abolição da escravatura, a gente vai ter uma mão de obra, que é a mão de obra ex-escrava, né, que não é qualificada para uma industrialização. E outra coisa, quando houve a abolição da escravatura, esses escravos eles foram libertos sem nenhum apoio estatal, nem apoio da sociedade. Quando vocês imaginam o seguinte, vocês são um grande cafeicultor, um grande latifundiário de café. Quando abole a escravatura, você perde aquela mão de obra que era sua, que você não pagava por ela. A sociedade brasileira era uma sociedade extremamente racista, uma sociedade extremamente segregadora. E aí a gente também tem uma política de embranquecimento da população, né? Vamos embranquecer a população no começo do século XX. E aí imagina que você tenha que agora pagar por uma mão de obra, e aí você não vai querer pagar aquela mão de obra que era sua de graça, você não vai querer pagar o negro. Então é nesse momento que a gente vai ver um apoio, até mesmo um apoio estatal para a imigração europeia. Então, nesse momento, vão chegar muitos europeus no Brasil. E esses europeus, né, eles já, por exemplo, viviam em áreas que tinha industrialização. Então, a gente já tem uma mão de obra qualificada, né, pré-qualificada para trabalhar. Mas eles, quando chegam aqui no final do século XIX, no começo do século XX, eles vão trabalhar, né, nas lavouras de café. Então, as lavouras de café estão no Sudeste, estão em São Paulo, estão no Norte Fluminense. Então, vocês
a gente já importa uma mão de obra que é pré-qualificada e essa mão de obra pré-qualificada, ela tá onde? Ela tá em São Paulo, ela tá no Rio de Janeiro. Então, também temos isso como uma questão para a concentração da atividade industrial. A mão de obra, né, que irá servir para a atividade industrial está no Sudeste, tudo bem? Vamos lá. E aí ele pergunta: a formação de um mercado externo na região Sudeste. Formação de mercado externo na região Sudeste? Não, uma formação de mercado interno aí tudo bem, porque no Sudeste, né, o Rio de Janeiro é a capital da República, né, da nova República. Então a gente vai ter um mercado interno muito mais desenvolvido nessa região. B, domínio da cafeicultura do Sudeste e consequente acumulação de capital e imigração estrangeira que se dirigiu para esta região. Sim, é essa a resposta. O domínio da mineração em São Paulo. Não, mineração é em Minas Gerais, tá? Então, o domínio da mineração... Até a gente pode dizer que o domínio da mineração em Minas Gerais traz esse eixo econômico para o Sudeste, tá? Mas a gente tem que ter cuidado que não é em São Paulo. O desenvolvimento de empresas de extração mineral em São Paulo, que permitiu a acumulação de capital e consequente fluxo de imigrantes que para lá se dirigiu. Não, São Paulo é café, não extração mineral. É a abolição da escravidão e a concentração da população na região Sudeste, fato que estimulou a criação de casas de importação. Até a primeira parte está correta, né? A gente tem sim a abolição da escravidão, né? Até como uma pauta importante para entender por que a gente vai ter uma concentração de imigração estrangeira nessa área. A gente vai ter uma abolição da escravidão e esses ex-escravos vão se concentrar no Sudeste, principalmente, tá? Ou seja, isso vai criar um mercado consumidor grande, um mercado interno grande. Há uma concentração de população, sim, na região Sudeste, mas isso não tem nada a ver com a criação de casas de importação. Isso também não tem nada a ver com a questão da industrialização. Gente, vou continuar fazendo exercícios mais para vocês, tá? Essa é a primeira parte. Espero que a gente já tenha visto aí bons pontos para revisar a matéria de industrialização. E até a próxima!